Prosseguindo, página 61 do livro de Evangelhos, vamos agora ao item 16 do material didático, milagres junto ao mar. Bom, eu separei aí para vocês primeiro Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12. Vamos fazer a leitura desse texto e depois lemos o nosso comentário. Marcos capítulo 3, versículo 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Quando fala Galileia e Judéia, eu comparo a dois estados, né? Por exemplo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ok? E depois fala de Jerusalém, no caso a capital da Judéia, né? A cidade religiosa, o centro religioso de Israel. A Idumeia, o que era a Idumeia? Os idumeus eram os descendentes de Esaú. Herodes, ele era idumeu. E os idumeus, eles tinham uma rivalidade com os judeus, porque cerca de 70 anos antes de Cristo, os judeus dominaram a Idumeia e oprimiu eles, acabou impondo a religião judaica, obrigando que todo idumeu seguisse o judaísmo, como era chamado na época do Antigo Testamento, né, como é chamado agora, o judaísmo. Então eles obrigaram os idumeus a se tornarem, a seguirem o judaísmo. O pai de Herodes foi um dos que foi obrigado, aí ficou seguindo o judaísmo de forma falsa, acabou se tornando depois importante para os romanos, no ano 63, quando os romanos tomam a Judéia, e colocou o seu filho Herodes no poder, que tentou matar Jesus, e agora o seu neto. Então é interessante ver a Idumeia, os idumeus, eles eram descendentes de Esaú, eles conheciam essa história judaica, até porque os judeus acabaram impondo a religião deles, eles acabaram estudando, então eles conheciam a história e eles sabiam que de alguma maneira, na crença judaica, Esaú foi colocado de lado e ele perdeu o seu direito à primogenitura, e assim os israelitas tinham essa prioridade sobre eles, né? Tá bom? Pois bem, mas mesmo assim eles estão vindo procurar Jesus. Ou seja, a fama de um Messias está mexendo até com os idumeus, né? Temos a história da mulher cananeia também, né? Que era a mulher que seguia, né, a fé dos cananeus, que Jesus chamou de uma fé que é como lixo, porque os cães se alimentam de lixo. Então, quando Jesus Cristo disse para ela que os cães não podem comer à mesa, né, não podem comer do pão dos filhos, e ela se reconhece dizendo, olha, mas os cães comem das migalhas, é como se ela estivesse dizendo, a religião de Baal realmente é como um lixo. É como um lixo. E eu sempre me alimentei daquela religião. Mas agora eu me reconheço nessa situação. Eu sempre me alimentei de lixo, mas agora eu quero experimentar do seu milagre. Então Jesus dá um milagre a ela. E agora os idumeus também estão vindo a Jesus. E lembre-se que a Idumeia fica mais longe do que Jerusalém. Jerusalém, eu falei para vocês, são cerca de 130 quilômetros até onde Jesus está. Tá bom? É você ir a pé daqui até Petrópolis 2 vezes, que são 60 quilômetros, né? Para você ter a ideia da distância. E a Idumeia é ainda mais distante, ela ficava ao sul da Judéia. Okay? E Tiro e Sidom, quem é que habitava naquela região? Eram os antigos fenícios, que eram, por exemplo, a mulher de Acabe, né? Jezabel, ela era
dos fenícios, né, dos sidônios. Okay? Então era um povo extremamente pagão. A história, eles se destacaram na história porque eles eram grandes navegadores, segundo a história, estiveram até no Brasil. Eram os fenícios dessa região. Tá bom? Era uma região extremamente pagã, inclusive comprovado sacrifício de criança entre eles. Tá bom? Mesmo nos dias do Novo Testamento, quando os romanos já tinham ocupado aquela região, às vezes aparecia essa situação, né? Então eles também estão vindo procurar Jesus. Então é interessante ver como Jesus está se declarando Messias. A história do Messias era conhecida dos idumeus, os cananeus conheciam e certamente os fenícios também conheciam, porque aquela história era muito conhecida. Vou citar um exemplo, um paralelo na história para vocês. Agora vocês sabem que na Primeira Guerra Mundial, Israel ele deu um passo importante quando a Inglaterra, junto com os Estados Unidos, ganharam a Primeira Guerra Mundial, porque a Inglaterra dominou aquela região e favoreceu o retorno dos judeus. E quando nós estudamos esse período da história, é interessante porque os árabes, eles conheciam a história da profecia dos judeus, que dizia que um dia o Messias viria e iria expulsar eles daquela terra, para vocês terem uma ideia. Então, esses idumeus, eles conheciam também. E como eles conheciam? Diz a história que eles faziam uma chacota com os judeus, dizendo o seguinte: quando as águas do rio Nilo fluírem até Canaã, virá o profeta de Deus e expulsará os turcos aqui da terra de Canaã. Só que o que ocorre? Na Primeira Guerra Mundial, os turcos eles ficaram do lado da Alemanha e contra os Estados Unidos e a Inglaterra. E quando os Estados Unidos e a Inglaterra venceram a guerra, eles falaram: nós vamos ocupar a região ali do Golfo Pérsico, a região de Canaã, né? Porque essa região é estratégica até hoje. Vocês vejam, essa guerra aí do Irã contra Israel influenciou ali no comércio naquela região, porque o comércio do mundo transita por ali, tá bom? Onde tem o canal de Suez. Então a Inglaterra, como estratégia, ela falou: eu vou ocupar essa região, e ocupou em 1917, e com isso favoreceu o retorno de Israel. E é interessante que o que a Inglaterra fez? Ela invadiu pelo Egito. Então ela tinha que caminhar num deserto. O que ela fez? Ela pegou a água do rio Nilo, né? Tá bom? O exército caminhando e bombeando a água do rio Nilo, né? Para quando eles chegassem em Canaã eles terem água. Senão o exército, né, naquela caminhada longa, desfalecia, né? Tá bom? Então o que ocorre? As águas do rio Nilo fluíram até Canaã. Isso é contado na história como uma ironia, porque os turcos faziam chacota, né, quando as águas do rio Nilo fluírem até Canaã, porque para eles parecia impossível, né? Mas é interessante, o apóstolo Paulo diz que Deus ele pega os sábios desse mundo na sua própria sabedoria, né? E é interessante que até o nome do líder do exército inglês soava, o som da palavra soava como profeta de Deus em árabe, né? Era Alá en Nebi, o nome do líder do exército inglês. Então, eles aqui conheciam a história do Messias. E como Jesus está deixando claro, né, eu contei a história aqui de 1917. Essa história é sabida, os católicos, os muçulmanos sabem, e nos dias do Novo Testamento, os adversários todos sabiam. Ok? E agora surge um dizendo que é o Messias, e ele não está fazendo revolta. Ele está só demonstrando autoridade, um ensino com autoridade, curando pessoas, fazendo maravilhas, expulsando demônios. Então, ou seja, é um Messias diferente. Mas, por outro lado, também nós vamos ver que tem muita gente que está ali pensando nos milagres. Tá bom? Então, veja, o versículo 8, né? Marcos capítulo 3, versículo 8, prossegue.
uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Lembre-se, ele está junto ao mar da Galileia. Jesus está na região norte de Canaã, na região que no Novo Testamento é chamada de Galileia. Ok? Então ele está falando, já tinham tantas pessoas que às vezes ele tinha que se afastar, ficar num barco para dali poder falar para as pessoas, né? O versículo 10. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Olha, essa palavra se arrojarem é se jogar, ou seja, a pessoa, um tumulto, tinha uma multidão, aqueles que conseguiam chegar perto acabavam, vamos dizer, fisicamente, poder até ferir Jesus, porque eles se jogavam sobre ele. Se jogavam sobre ele. É por isso que ele falou para eles manterem um barquinho afastado. Simbolicamente, como que a gente vê isso, né? Se nós estamos numa pregação, num culto, numa mensagem, para aplicar às pessoas, é o simbolismo da humanidade, daquele que tem fé, que tem uma necessidade espiritual, né? Lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades, tudo que nós precisamos. Então aqui era uma situação de desespero, você chegar a se jogar em cima da pessoa, né? Mas então arrojando sobre ele todas as nossas ansiedades, né? E o versículo 11. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E da outra oportunidade eu falei com vocês, o propósito dos demônios era que esses endemoniados, que seriam provavelmente pessoas ligadas, tá bom, à religião dos cananeus, porque ainda existia, a religião de Baal estava viva, tá bom? Aqueles povos que viviam, os filisteus, na faixa de Gaza, os próprios moradores de Tiro, de Sidom, essa religião dos cananeus, ela tinha se misturado com a religião dos gregos, e aquele nome Baal, nos dias do Novo Testamento, ele era então chamado de Heliogabal, que era a mistura de Hélio, que era o deus grego, que era o sol, com Baal, que era o sol também, porque Baal era a natureza, né? Incluía o sol também. Então ele era chamado de Heliogabal. Então quando você pensa dos gregos também, que ocupavam essa região, daqui a pouco tinham regiões chamadas Decápolis, que eram 10 cidades gregas, totalmente de cultura grega. Herodes havia fundado, por exemplo, a cidade de Cesareia. Por que recebeu esse nome? Você acha que foi um judeu que resolveu homenagear o César, o imperador romano? Claro que não, foi Herodes. Ele fundou uma cidade, chamou ela de Cesareia, e a cidade era toda de cultura grega e era habitada por gregos. Então todos eles praticavam aquela religião, tá ok? Aí sai um desse templo, ou de Heliogabal, ou pode chamar de Hélio, ou de Baal, e a partir disso ele poderia começar a enganar dizendo que era um representante de Jesus. Isso vai acontecer na história, tá bom? Aquele homem, Simão, que tenta comprar de Pedro o poder, tenta comprar dos apóstolos o poder. A história diz, aquele homem gerou uma seita que existe até hoje, né? Os gnósticos. Essa seita acabou se desenvolvendo muito na história. Então o propósito deles aqui era esse. De alguma maneira ficaram um testemunho, né? Alguém pode dizer, não, eu vi ele dizendo que Jesus era o Filho de Deus, então ele certamente é um representante. Então era algum tipo de engano do inimigo. Bom, agora nós lemos Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12, né? Agora, abre em Mateus,
porque Mateus ele vai contar a mesma história e ele vai acrescentar uma série de informações interessantes. Tá bom? Mateus capítulo 12, versículo 15, ele vai fazer citações até do profeta Isaías nesse mesmo trecho, tá ok? Bom, versículo 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Olha, uma pausa aqui para explicar a vocês. Então veja, o texto ele é complementar do milagre que é contado por Marcos e por Mateus. E esse texto, além de Jesus estar se mostrando o Filho de Deus, igual ao Pai, está se apresentando como Messias, no caso, o Evangelho de Mateus, ele deixa ainda mais claro. Por quê? Ele cita que nesse momento também estava se cumprindo o que o profeta Isaías falou. Então, porque o servo sofredor é o texto de Isaías 42. Nós podemos até ler depois, porque é interessante ler direto do hebraico, né? O versículo, aí ele prossegue, então, dizendo claramente que ele anunciará aos gentios o juízo. E quais os gentios ali que estavam sendo citados? Os de Tiro, de Sidom, da Idumeia. Em outros momentos, nós vimos pessoas de outras regiões procurando Jesus, então tinham gentios também. E o versículo 19: Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. E essa parte aqui que é interessante, irmãos, que ele diz, olha, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Ou seja, nesse momento que vieram os idumeus de Ciro de Sidom, Mateus acrescenta essa mensagem para os gentios. Então abre em Isaías 42, para nós entendermos ainda melhor o significado dessa mensagem do Messias, em que Jesus está deixando claro que ele é o Messias, tá ok? Então, Isaías 42, versículo 1. O título na sua Bíblia, dependendo da tradução, na minha Bíblia está o servo do Senhor, ou o servo de Iavé. Tá bom? O versículo 1 diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E aqui chegamos naquele mesmo versículo que nós lemos lá da tradução de Mateus, ok? Vejam o que ele diz: a cana trilhada não quebrará. Bom, o que é cana trilhada? Em Mateus a tradução disse cana quebrada. Aqui ele chama de cana trilhada. O que é cana trilhada? Era o que eles chamavam daquela cana que, por exemplo, ela ficava caída no final da colheita, ou mesmo a cana do canavial que fica no extremo do canavial, ela recebe mais vento, ela recebe um impacto maior do vento. Então é mais comum essa cana quebrar, ok? Então essa cana quebrada dos extremos do canavial, ela simbolizava, no caso, aquelas pessoas que estavam mais sofridas, né? Essa cana ela era desprezada. Mas Jesus então está dizendo o seguinte:
aquele judeu que está apanhando, aquele que faz parte do povo de Deus, que está apanhando, que está sofrendo porque está enfrentando o vento e já está quebrado, tá bom? A cana trilhada, ele não vai acabar de quebrar ela, ok? E ele também não apagará o pavio que fumega. Ou seja, aquele pavio que ainda tem alguma coisa, ele não vai apagar, ou seja, ele não vai desprezar mesmo o judeu fraco. É tipo o hino, né? Eu venho como estou, ok? Então a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, ou produzirá justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas guardarão a sua doutrina. Ou seja, uma mensagem voltada para os gentios, tá bom? E quando ele diz aqui que ele não apaga o pavio, né, que fumega, certamente ele está invocando o pavio do castiçal. Porque o castiçal, ele ficava no lugar santo. Lembre-se, o tabernáculo tem 3 divisões. Ele tem o pátio, onde todo o povo ia. Ele tinha o lugar santo, onde todo sacerdote ia. E tinha o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia. Bom, o que tem a ver o pavio com essa história? Porque o castiçal, que tinha 7 pavios, tá bom? Ele ficava no lugar santo e era trabalho do sacerdote chegar e manter aquele pavio sempre aceso, tá bom? Porque ele que mantinha iluminado o lugar santo. E simbolicamente o castiçal passa a ser símbolo da igreja, né? É um símbolo do povo de Deus, era um símbolo de Israel e também um símbolo da igreja, mas principalmente que Deus não deixa a nossa chama apagar. Ou seja, Jesus não vem para trabalhar para aquele que já está em dificuldade, já apanhou tanto do vento, né? E acabar de quebrar essa cana. Não, ele vem para fazer o milagre de consertar a cana. Entre os judeus tinha um ditado bem interessante, quando a gente estuda a cultura judaica, que eles diziam o seguinte: um pássaro com asa quebrada nunca mais voará como antes, mas um homem com a vida quebrada, sendo consertada por Deus, é como um pássaro que poderia voar como antes, né? Porque vocês sabem que um pássaro não tem como calcificar os ossos dele quando quebram, né? Bom, então, ele cita o texto de Isaías. Então, Marcos conta uma metade da história e Mateus ele conta a outra, e ele faz essa citação interessante de Isaías, né? Deixando claro como Jesus estava agindo entre eles. E até tinha um corinho que, me lembro que a Assembleia de Deus cantava antigamente usando esse texto e falando exatamente para o fraco, né? O corinho dizia: não deixe apagar o pavio que fumega, Jesus assopra o pavio, o fogo pega. E sempre usava isso para falar, né, da pessoa que às vezes está se sentindo um pouco fraca, né? Olha, Jesus não veio para apagar o pavio, não. Se o pavio está fraco, Jesus vem para incendiar o pavio, né? Tá bom? Bom, e para concluir, o comentário do livro diz, né? Lemos o texto de Marcos, Mateus e Isaías, e o comentário do livro diz: este texto mostra a agonia do povo pela cura. Vinham pessoas de todas as partes e muitos se jogavam sobre Jesus para receber a cura por tocar nele, de maneira que ele tinha que manter um barco para, entre aspas, escapar do povo.